antes mesmo dessa morte, como está em Romanos capítulo 6, versículo 23. A palavra do Senhor diz aqui em Isaías capítulo 59, versículo 2: Mas as vossas iniquidades, que é transgressões ou pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha só o que que o pecado faz. O pecado, ele faz com que haja uma separação entre nós e Deus, e que Deus, ele não é que assim, como é que eu posso dizer, numa palavra muito simples, é como se tivesse um abismo, sabe? E Deus tivesse de um lado e a gente tivesse de outro, e a gente não consegue chegar a Deus porque o abismo ele é extenso, né? E é profundo, né? Então, a palavra mesmo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor ela tem uma boa notícia a respeito do pecado. Porque embora o pecado ele faça uma separação entre nós e o Senhor, ele nos afaste de Deus, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5 que Deus, ele nos aproximou dele, mesmo que o pecado, o nosso pecado, tenha nos separado dele, ele mesmo tomou a iniciativa de nos juntar a ele de novo, de nos unir a ele de novo. E como é que Deus ele fez isso? Como foi que isso aconteceu? Através de Jesus. Quando Jesus ele morreu na cruz, quando Jesus derramou seu sangue, a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 13 ao 21, que houve uma reconciliação entre o homem e Deus, assim como também em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, ali especificamente do versículo 3 ao versículo 5, especificamente ali no versículo de número 4, né? 4 e 5, né? 3, o 4 e 5, mas em específico 4, porque ali é bem claro, né? Quando fala sobre essa vontade de Deus, esse desejo de Deus de nos reconciliar com Ele, de nos fazer conhecedores da verdade e de nos salvar. E ali é claro, quando diz no versículo 5 que o homem, né, Cristo Jesus, quando fala homem Cristo Jesus, fala ali de Jesus em carne, né, que se fez propiciação pelos nossos pecados, como está lá também na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1 e 2. E propiciação significa o sacrifício que desvia a ira de Deus. Então, embora o pecado ele faça essa separação, Deus ele manifestou, ele revelou esse plano, mas não apenas um plano num papel, mostrando para as pessoas, tá aqui meu plano, ó. Ele colocou em prática esse plano, ele fez esse plano no seu coração. Ele tinha, ele realizou, e hoje qualquer pessoa, você que está me assistindo, que talvez olhe para a sua vida e se veja condenado e sem nenhuma chance, nenhuma oportunidade, sem nenhum jeito de mudança, de libertação, de transformação, justamente por conta dos seus pecados. Talvez você diga que tenha tantos pecados, que já fez tantas coisas terríveis, que não tem mais jeito para sua vida, né? Que não tem mais jeito para você, mas o que a palavra de Deus diz é ao contrário, né? O que Deus diz na sua palavra é justamente o oposto daquilo que o pecado ele faz na nossa vida. Enquanto o pecado nos afasta de Deus, o que a palavra de Deus diz é que o perdão de Deus nos aproxima dele. E esse perdão, ele está no sangue de Jesus, está na graça de Deus. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e quando nos voltamos para Deus com arrependimento, com quebrantamento do nosso coração, quando realmente nós caímos em si, reconhecendo que somos pecadores, que estamos errados, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nós nos arrependemos, a palavra de Deus diz que ele nos perdoa. Em Lucas capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz: deem frutos que mostrem o arrependimento. Ou seja, todo arrependimento, a palavra do grego arrependimento é metanoia, e